Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e todos possam estar aí na luz do nosso Pai, em comunhão com Ele. Amém? Vamos começar mais um dia. Vamos continuar no capítulo 13 de Mateus, o Evangelho de Mateus, versículos 18 a 30. Nesse trecho, Jesus explica a parábola do semeador, mostrando como diferentes tipos de solo representam o coração das pessoas ao receber a palavra. Em seguida, apresenta a parábola do joio e do trigo, ensinando que o bem e o mal crescem juntos até o tempo da colheita. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para compreender a Tua palavra. Ajuda-nos a ser uma terra fértil, onde a Tua verdade possa crescer e gerar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. A explicação da parábola. Marcos 4, 13 a 20, Lucas 8, 11 a 15. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21. Mas ele não tem raízes em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e conduz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do joio. Versículo 24. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Versículo 26. E quando as plantas crescem e produziram fruto, apareceu também o joio. Versículo 27. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo. De onde então vem o joio? Versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Versículo 29. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Versículo 30. Deixe que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meio do celeiro. E aí nós vamos parando por aqui. Vamos para a nossa analogia. O jardim do coração. Imagine que o seu coração é como um grande jardim. Nesse jardim, sementes são lançadas todos os dias. Palavras, pensamentos, experiências e emoções. Algumas sementes são boas, cheias de vida. Outras, porém, são como ervas daninhas que crescem silenciosamente e tentam sufocar aquilo que é verdadeiro. O problema é que,
Muitas vezes não percebemos imediatamente o que está crescendo dentro de nós. Assim como no campo do trigo e do joio, tudo cresce junto por um tempo. Há momentos em que queremos arrancar tudo de uma vez, eliminar nossas falhas, nossas dores, nossos conflitos, mas Deus, com sua sabedoria, permite o processo, porque às vezes arrancar rápido demais pode ferir aquilo que ainda está sendo fortalecido. O que Deus nos ensina não é sobre pressa, é sobre cuidado. Cuidar do que alimentamos, cuidar do que permitimos crescer dentro de nós e confiar que, no tempo certo, Ele fará a separação. O nosso papel não é controlar tudo, é cultivar o coração, escolher quais sementes regar, escolher o que ouvir, o que pensar, o que guardar, porque no tempo da colheita, aquilo que foi cultivado será revelado. Amém? Quando a gente vê, né, tanto a parábola do semeador como a parábola do joio e do trigo, a gente vê que Jesus, ele nos ensina sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que nós guardamos dentro da gente e às vezes aquilo que é colocado dentro de nós. Às vezes a gente vai no fluxo, sabe? Segue a manada. Às vezes você segue o ritual e muitas vezes não é para seguir um ritual. Eu estava reparando isso no culto domingo. Teve uma apresentação, né, musical de um coral e aí tem, né, todos as partes de início tal, que é passada no telão e depois no final, né, a narrativa fala assim, agora fique de pé no seu lugar para adorar a Deus. E geralmente a gente levanta porque vai começar, né, o louvor e a gente participa. Só que no domingo a gente não ia participar porque era um momento especial, o coral ia, né, fazer o musical e tudo mais. Eles que iam fazer, na verdade, né, os louvores. E aí eu vi que de um lado começou a levantar um monte de gente, todo mundo levantou. E do outro lado, ninguém levantou, e ficou todo mundo sentado. Então, do outro lado, como não levantou ninguém, todo mundo ficou sentado. Do outro lado, como 1, 2, 3 levantou, os outros tudo levantou e ficou em pé. Então ficou um lado em pé, o outro lado sentado. Aí eu fiquei pensando e refletindo. A gente segue uma manada. Então, na verdade, não era para levantar, lógico, né? Porque a gente ia sentar para não atrapalhar os outros lá de trás, né? Assistirem, porque estava cheio e tudo mais. Mas para vocês só entenderem que nós muitas vezes seguimos uma manada. Muitas vezes é porque o outro tá com raiva, eu também vou ficar. Ah, porque o outro tá revoltado com a política, eu também vou ficar. Ah, porque o outro tá vendo que, né, tem isso, porque eu vou ficar. Né? Ah, agora a gente vai ter Copa. Ah, o Brasil perdeu, eu tô estressado, eu também vou ficar. Então a gente muitas vezes permite as coisas crescer dentro de nós, porque nós seguimos uma manada. E nós precisamos aprender a seguir Deus, a escutar Deus, a ver o que Ele está falando para mim. Ele quer o que para mim? O que Deus está me pedindo? É claro que eu tenho que ter discernimento, é claro que eu tenho que separar o joio do trigo no sentido do que eu ouço, porque às vezes será que eu estou ouvindo Deus ou estou ouvindo o inimigo?
Então eu preciso entender sobre isso. Aí para isso eu preciso olhar para o que está dentro do meu coração. O que tem dentro do meu coração? É como eu falei, eu sou uma pessoa que eu adoro, na verdade, as parábolas de Jesus, porque dá para fazer assim uma palestra com cada uma, se a gente for trazer para a nossa vida. Mas a gente tem pouco tempo, então nós vamos trazer o que é necessário para hoje. Mesmo que esteja crescendo espinhos junto com as flores, às vezes não dá para arrancar ainda, mas tente cultivar menos os espinhos, cultive mais as flores e no tempo certo Deus te ajudará a arrancar o espinho que está aí. Eu, como terapeuta, eu falo que são os nossos traumas, que tá ali, ó, às vezes desde a nossa concepção. Reflexão do dia. Que tipo de sementes tenho permitido crescer dentro do meu coração? Tenho cuidado do meu interior ou tenho deixado que pensamentos e sentimentos negativos se fortaleçam? Hoje, pratique o cuidado interior. Observe um pensamento ou sentimento que tem se repetido em você. Pergunte-se: isso edifica ou enfraquece o meu coração? Entregue a Deus em oração e escolha alimentar algo que gera paz e vida. A fé cresce quando cuidamos daquilo que permitimos florescer dentro de nós. Amém? Nada é sustentado se não tivermos Deus conosco. Nada. Nada é sustentado se não permitirmos que Deus faça e entregamos a Ele o que nos tira a paz. Porque Ele sim sabe o que fazer com os nossos espinhos. Amém? Oremos. Senhor Deus, cuide do nosso coração. Ajuda-nos a reconhecer aquilo que vem de Ti e a deixar ir aquilo que não pertence mais. Que eu seja uma terra fértil para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Entregue nesse momento, meus amores, o que não te pertence mais. Entregue para Deus, para Ele poder te ajudar a purificar o seu caminho, o seu coração, o seu momento. Muitas vezes a gente precisa cuidar mais do que alimentamos, como por exemplo a palavra de Deus. E sem pressa, com cuidado, e permitir que cresça dentro de nós as coisas boas, cultivando diariamente o nosso coração, nosso amor, permitir que sementes boas sejam cultivadas e não coisas ruins. Quando nós falamos coisas ruins, pensamos e sentimos, essas coisas é produzida dentro de nós e nos sufoca terrivelmente. Então, que possamos saber escolher, que possamos saber separar o joio do trigo, porque muitas vezes ele está crescendo dentro de nós, mas no momento certo saberemos tirar as ervas daninhas que foram crescendo pelo caminho. Muitas vezes tem coisas que é difícil arrancar, por isso que precisa ser preparada, moldada
em Deus. Amém? Um ótimo dia. Até amanhã.